Bom dia, meus queridos. Estamos aqui de novo. A gente está aqui para falar da palavra do Senhor. Hoje, na nossa meditação, nós vamos falar a história de um homem, profeta, que era escravo na Babilônia por nome de Daniel. Todo mundo conhece a história, sabe? Da história de Daniel. Foi jogado na cova dos leões. Mas às vezes tem pessoas que não sabem por quê. Estudam parte ou vê outros contar ou assistem em pregações, mas Daniel, ele era um homem que foi na tragédia muito grande da Babilônia, quando invadiu Jerusalém e trouxe escravos de lá. E então Daniel é um deles. Mas Daniel, ele, aqui na história que eu vou falar hoje, ele já estava na Babilônia há muitos anos. Ele entrou na Babilônia ali entre 16 e 17 anos de idade. Serviu o rei Nabucodonosor, né? Serviu o rei Belsazar, que era o rei, era um substituto do Nabucodonosor. Então, aí ele continuou com o rei Medo, né? Os Medos dispersos, o Medo e o rei Persa, rei Medos e rei Persa. Esses dois reis tomou Babilônia, né? E agora eles dominavam. E Dario ou Dário, né? Então, depende do jeito de você ler a leitura. Mas Dario era o rei persa. E Daniel já estava na Babilônia há algum tempo. E aí, esse rei escolheu 120 príncipes. E nesses 120 príncipes, Daniel estava no meio. E Daniel era o primeiro. Então todos os 119 príncipes tinha que eles fizessem tudo, passar Daniel e Daniel levar o rei. Então essa era. Mas como Daniel é escravo, aqueles homens daquela elite da Babilônia, que é aqueles homens, eles pegaram e ficaram com inveja de Daniel. Falou, mas como é que esse escravo vai dominar nós? Vamos dar um jeito nele. E aí eles criaram um plano e levaram o rei. Só você ler o capítulo 6 de Daniel, você já vai compreender. Lê todo o capítulo para você compreender isso aí. E Daniel, ele levaram fizeram um plano lá, um documento. Eles o rei assinasse como se o rei fosse Deus durante 30 dias. Ninguém adorava ninguém, outro Deus a não ser o rei. E o rei achou bom. E aqui no verso 9 do capítulo 6 diz assim: o rei concordou com o quê? Em ser um Deus durante 30 dias. Ninguém ia adorar outro Deus a não ser o rei. Olha, ele concordou e assinou a ordem e mandou que fosse publicada. Aí eles publicaram. E que ninguém adoraria outro Deus a não ser o rei. E Daniel era um servo de Deus, era um profeta de Deus, que estava ali como escravo na Babilônia. Ele não tinha feito nenhum entrado junto com os outros nessa proposta. Os outros falaram, não, nós
Você quer ver o verso 8? O que, que o verso 8 fala? Portanto, o rei dê ordem e assine a fim de que não possa ser anulada. Tá vendo? Como eles... De acordo com a lei dos medos e dos persas, essa ordem não poderá ser anulada. Tá vendo? Aí, vamos voltando um pouquinho só para trás, só para ver. Ó, olha o que eles fizeram aqui no verso 6, está escrito assim, ó. Então foram todos juntos falar com o rei e disseram que o rei Dario viva para sempre. Verso 7 diz assim: todos nós, todos nós que ocupam a posição de autoridade no reino, isso é, os ministros, os governadores, os prefeitos e outras autoridades, nos reunimos, concordamos em pedir ao Senhor que dê uma ordem que não poderá ser desobedecida. Ordem que durante 30 dias todos façam os seus pedidos, somente ao Senhor. Se durante esse tempo alguém fizer um pedido a qualquer Deus ou qualquer outro homem, e essa pessoa será jogada na cova dos leões. Vocês entenderam aqui? Eles eram 120, mas ele disse aqui, e Daniel era o primeiro. O que eles elaboraram e levaram ao rei, e o rei assinou. O verso 9 diz assim: o rei concordou, e assim assinou a ordem e mandou que fosse publicada. Tudo bem. Bom, até aqui está indo tudo bem, né? Daniel estava ali, e quando a ordem foi publicada, aí agora chega o ponto principal de um homem cristão, decidido. É que eu quero falar um pouco mais sobre como devemos decidir nesta hora, quando vem as dificuldades sobre a nossa fé. Então, aqui diz o verso 10 assim, eu estou lendo na Bíblia mais moderna, que é a linguagem de hoje, que diz assim, ó: quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com a janela que dava para Jerusalém. Daniel abriu a janela. Ó, ele abriu a janela, que a Bíblia está dizendo, tem outras Bíblias que fala que tinha a janela aberta. Aqui fala assim, diferente. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graça ao seu Deus. E ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. Aqui sim, aqui está a essência de um verdadeiro cristão, que ora 3 vezes. Daniel orava 3 vezes ao dia. E o interessante é que nessa tradução fala que ele abriu as janelas. Ele podia deixar a janela fechada e orar escondido. Ninguém ia pegar ele, mas ele abriu a janela. Eu não tinha percebido nessa tradução aqui, diz aqui, ele abriu a janela. Daniel, quando se tratava da fé em Deus, ele era transparente. Esse versículo é impactante para cada um de nós, que Daniel, sendo fiel, ele abriu a janela. Agora o resultado você sabe. Todo mundo que conhece a história de Daniel sabe que ele adorou a Deus publicamente. Agora ele sabia que o rei ia jogar ele na cova dos leões? Sabia. Ele sabia que a ordem do rei não voltaria atrás. Primeiro que o rei não ia
colocar o seu cargo em perigo. Que ali o problema era o cargo em perigo, porque se ele não cumprisse a ordem, eles tiravam ele do trono. Porque ele assinou o documento, né? Você quer ver aqui? Você quer ver aqui o verso? Ó, o verso 8 diz aqui: portanto, o rei dê a ordem e assine a fim de que não possa ser anulada. De acordo com a lei dos medos e dos persas, essa ordem não poderá ser anulada. Então Daniel sabia, porque já tinha sido publicada. Então não podia ser anulada. A história é que depois Daniel, ele sai, porque eles andaram vasculhando a vida de Daniel e não conseguiram encontrar nada contra ele. Aí falou, bom, então vamos mexer na religião dele. E se ele não cumprir com os nossos planos, ele vai ser jogado na cova do leão e vai ser destruído. Agora, quando Deus tem... Agora eu quero fazer uma análise aqui. Será que Deus salvou Daniel porque ele era... Salvou ele dos leões lá, porque ele é um homem santo, um profeta poderoso? Será que foi por isso? Não. Para Daniel, tanto fazia Deus salvá-lo e deixar ele vivo, como ele morrer. Ele era um homem que ele tinha esperança, ele tinha conhecimento e esperança da ressurreição. Por isso que ele estava tranquilo, falou, bom, se eu morrer estraçalhado pelos leões, tanto faz, eu vou me salvar, daqui um dia Jesus vai voltar e eu vou estar pronto. E ele estava pronto mesmo. Ele era um crente pronto. Não é um crente que tinha dúvida se ele se salvaria ou não. Ele era pronto. Ele era preparado. É assim que nós temos que ser preparados. Por isso que ele abriu aqui, diz ele, Daniel abriu a janela e ajoelhou-se e orou dando graça ao seu Deus. Dando graça ainda. Agora ele sabia que a ordem do rei não voltaria atrás. Ele sabia. Mas como ele era um homem preparado, ele falou, eu vou continuar a mesma coisa. E aqui diz aqui que era quantas vezes por dia? 3 vezes ao dia. Agora, a quantidade de tempo a Bíblia não revela. Mas ele não devia orar muito pouco tempo. E às vezes nós conformamos com 1 minuto de oração, 5 minutos por dia, o máximo. Então, nós não podemos estar preparados com esse tanto de oração. E ele foi jogado na cova. Quando o rei viu a situação, que todo aquele plano era contra Daniel, ele quis salvar Daniel. Aqui, o verso 13 diz assim, aí eles disseram ao rei, mas Daniel, um dos prisioneiros que vieram da terra de Judá, não respeita o Senhor, nem se importa com a ordem, pois ora a Deus, ao Deus dele 3 vezes por dia. Entendeu agora, mano? Quando eles viram a situação, que Daniel não fazia isso, ele diz aqui, ó, aqui ainda está mais uma referência aí, ó. Quer ver, ó? Pois ora ao Senhor dele 3 vezes por dia. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste
resolveu salvar Daniel. Olha, ele resolveu salvar Daniel. Até o pôr do sol daquele dia. Ele fez tudo o que pôde para salvá-lo. Mas ele não conseguiu, né? Porque era um documento assinado que não podia revogar. O verso 14 diz assim: ao ouvir isso, o verso 15. Os inimigos de Daniel foram falar de novo com o rei e disseram: o Senhor sabe muito bem que, de acordo com a lei dos Medos e Persas, nenhuma ordem ou lei assinada pelo rei pode ser anulada. Vocês entenderam agora? Eu estou lendo aqui bem devagarzinho para você ver. Então o rei mandou que trouxesse Daniel e o jogasse na cova dos leões. E o rei disse a Daniel: espero que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, o salve. Agora aqui é muito interessante. Agora o que eu quero, já falei antes, será que foi por salvar Daniel que Deus fez isso? Não. Foi para dar prova de que Deus é o Deus verdadeiro, tanto para aquele povo que condenou Daniel, como também para o rei, que se considerava Deus. Deus nos usa para mostrar para outras pessoas quem Ele é. E você tem que deixar você ser usado. Aí o verso 17 diz assim: trouxeram uma pedra, com ela tamparam a boca da cova, e o rei selou a pedra com o seu próprio anel e com o anel das altas autoridades do reino, para que, mesmo no caso de Daniel, a lei fosse cumprida ao pé da letra. Mesmo no caso de Daniel, a lei fosse cumprida ao pé da letra. O rei voltou para o palácio, mas não comeu nada, nem se divertiu, como de costume, aquela noite. Não pôde dormir. De manhã cedinho ele se levantou e foi depressa até a cova dos leões. Tá vendo? O rei, ele estava confiante que Deus tinha salvo Daniel. Aí o verso 20 diz assim: ali, com voz muito triste, ele disse: Daniel, servo de Deus vivo, será que seu Deus, a quem você serve com muita dedicação, conseguiu salvá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. O meu Deus mandou o seu anjo e este fechou a boca dos leões para que não me ferisse, pois Deus sabe que não fiz nada contra ele e também não cometi nenhum crime contra o Senhor, contra o rei, né? Nenhum crime contra o Senhor. Pode ser aqui, pela tradução aqui, pode ser o rei, esse Senhor pode ser o rei, mas não, aqui foi contra Deus e contra o rei. O rei, muito alegre, mandou que tirasse Daniel da cova. Assim ele foi tirado. E viram que nenhum mal havia acontecido com ele, pois havia confiado em Deus. Você confia em Deus, que nem Daniel? De caso venha contra a sua religião um problema sério que nem esse, de você revogar e não aceitar ordem nenhuma humana, mas sim a de Deus? Você está disposto a fazer isso?
No verso 24 diz assim: em seguida o rei mandou que trouxesse os homens que tinham acusado Daniel, todos eles junto com as suas mulheres e seus filhos, e foram jogados na cova. E antes mesmo que chegasse ao fundo, os leões os atacaram e os despedaçaram. Então o rei Dário, escreveu uma carta para o povo de todas as nações, raça, língua do mundo aqui, hein? A carta dizia o seguinte: felicidade e paz para todos, de acordo com todas as pessoas do meu reino. Respeita o homem de Deus que é Daniel. Adora, pois ele é o Deus vivo que vive para sempre, e o seu reino nunca será destruído, o seu poder nunca será fim. Aqui o rei manda que todas as terras, todo mundo adore o Deus de Israel, o Deus de Daniel. Ele socorre e salva no céu e na terra. Ele faz milagre e maravilha. Foi dele quem salvou Daniel, livrando-o da garra dos leões. E Daniel continuou a ser uma alta autoridade no governo durante o reino de Dário e depois durante o reino de Ciro da Pérsia, tá vendo? Daniel continuou sendo servido, sendo autoridade. E não era qualquer um, ele era o segundo depois do rei. Aqui não fala, mas ele, quando dava essas ordens, as pessoas eram o segundo depois do rei. Nós vemos que no reinado de Belsazar, Daniel foi chamado lá, ele era considerado o terceiro. Ele não tinha cargo de autoridade lá, mas o rei falou que se eles interpretassem aquela escrita na parede, ele seria o terceiro, porque por Belsazar era um rei, mas que estava no lugar de outro. Então ele era o segundo autoridade. Quer dizer, no caso ele era o vice, né? E aí ele estava no lugar do rei, que o rei não estava presente. Que o rei, parece que pela história, era Nabonidas, era o rei que estava no lugar do rei Nabucodonosor. Então aí Belsazar colocaria Daniel como terceiro. Então aqui na história do rei, ele podia ser o segundo no lugar. Então, mas se está o segundo ou terceiro, não importa. O que importa é que Daniel foi fiel e recebeu uma ordem para ser uma grande autoridade. E que o rei, ninguém adorava outro Deus na Babilônia, a não ser o Deus de Daniel, que é o nosso Deus. Você está disposto, meu querido, a fazer isso? Como Daniel? Está resolvido a não pecar? A não, mesmo sob pressão, sob ordem, sob decreto? O povo de Deus vai receber um decreto no fim dos tempos. E cabe a você descobrir que decreto é esse, né? Nesta manhã eu quero dizer que você seja um crente verdadeiro, seja forte. Não desvie a sua fé por nada desse mundo. Que Deus te abençoe e te dê hoje um dia de quinta-feira muito abençoado, muito, né? E até que você gostou dessa mensagem, passa a outras pessoas, você dá o seu joinha, seu like, né? Daí também compartilhe que vai para o canal do YouTube, canal do tiozinho e Délia, que são apaixonados pela natureza.
E Deus que te abençoe e até o próximo vídeo.